Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Bom, então vamos iniciar. Bem-vindos à oitava edição da Semana Acadêmica da SAEP. Me chamo Thiago Weber e vou estar aqui no chat repassando as dúvidas que vocês têm ao palestrante. Hoje a gente recebe o palestrante engenheiro Alexandre Becker. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela PUC em 2013, tem pós-graduação em Sistema de Potências e tem 13 anos de atuação no setor elétrico. Já foi estagiário na CE e trabalhou 10 anos na Engie. Atualmente ele está atuando na Ludipar, na área de regulação de projetos de geração e autoprodução de energia no mercado livre de energia. Mas antes, uns recadinhos. Sexta tem o tradicional churrasco, o melhor assador da região. A previsão é sol, então vocês têm para se inscrever até amanhã. Respondam também o nosso formulário de avaliação do evento. E o SAEP é organizado por alunos, totalmente gratuita e precisamos de pessoas para colaborar. Então acesse os nossos links e colabore. Passo a palavra então para o engenheiro Alexandre Becker, que vai dar sequência na palestra. Bom, boa noite aí, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Thiago. Oportunizar aí a volta às classes. Muito bacana aí, né? Eu já estive do lado de vocês e acho que é bem legal estar do lado de cá também, né? Agora, graças a Deus, formado, né? Acabou as provas e tudo mais, né? Mas eu sempre gosto de voltar nas salas de aula, assim, porque eu não tive essa oportunidade quando eu estava do lado de vocês. A gente recebia muito pouca visita externa, né? Eu fiz curso na Fevale, na UERGS, na PUC. Recebia muita pouca visita de engenheiros, assim, trazendo a vivência do que está acontecendo, né? E esse assunto, o mercado livre, cara, zero, eu aprendi zero disso na faculdade. Eu fui aprender isso depois de formado. Né? Um pouquinho na CE, quando começou todo o negócio do mercado livre lá na CE. Depois eu trabalhei 10 anos numa empresa no escritório em Porto Alegre, ali a Engie comprou esse escritório posteriormente, né? É 1 ano e meio lá na Ludipar, lá em Bento Gonçalves, tá? Então a ideia, pessoal, aqui é trazer um pouquinho para vocês do que está acontecendo agora. O que é o fervo que está acontecendo, né? O Thiago talvez fala para vocês, alguns conhecidos, assim, Mercado Livre está bombando, vocês devem estar escutando, é abertura de mercado, o que é isso que vai acontecer, tá? Então, a ideia é trazer um pouquinho disso que está acontecendo, mas para chegar até isso que está acontecendo, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, tá? Esse pouquinho para trás eu vou voltar um pouquinho bastante, tá? Se a gente olhar aqui o passado recente do setor elétrico, tá? A gente volta lá para 2012, tá? Pessoal, agradeçam o governo lá em 2012 por terem feito o que eles fizeram. É graças a isso que a gente tem muito trabalho hoje. Porque o setor elétrico ele era um reloginho. Um relógio suíço, assim, ele funcionava super bem. Em 2012, o governo resolveu inventar várias coisas, tá? A mais conhecida foi o PL da Dilma, tá? O 11 de setembro do setor elétrico, foi aqui que aconteceu, e desde lá, o setor elétrico não se encaixou mais 100%. Sempre tem um problema, vem uma liminar, entra uma nova lei para tapar um furo, alguma coisa do tipo. Então, é bom porque a gente tem muito trabalho. Né? Ou seja, oportunizou um mercado que não existia na época. Aqui esse mercado hoje ainda não se encontrou e vai por muito tempo aí até ele se ajeitar. E isso tem um alto valor agregado, porque o consumidor não sabe o que se passa por trás de tudo isso, ele só sabe que a conta chega dele todo mês para pagar. Então, quanto mais o consumidor não souber, mais valor agregado tem o nosso serviço. Né? E se a gente trabalha vendendo um serviço, não um produto, né? Quanto mais a gente se especializar nesse tema, mais complexo ele fica, toda hora troca a lei, muda, entra uma coisa nova, tem que reaprender. Tá? Eu mesmo, no setor elétrico, já passei da resolução, não me lembro qual que era antes da 414, mas tinha 414 que o pessoal falava, isso aí nunca vai acabar. Tá? 456. Aí vem a 414. Essa é a maior de todas, nunca vai ter outra maior que ela. Já apagaram e botaram a resolução 1000. E não sei, o pessoal não gosta muito da resolução 1000 porque ela ficou muito extensa. Então, daqui a pouco eles vão dividir ela novamente. Então, a coisa vai mudando e tu vai ter que reaprender. Então, em setembro de 2012, né, o governo anunciou que a tarifa ia cair para todo mundo. E realmente aconteceu. Eles anteciparam as concessões das usinas, os encargos que tinham no setor elétrico na época sumiram, a tarifa baixou cerca de 40%.
Só que ninguém combinou com São Pedro que tinha que fazer a chuva acontecer. Por quê? A tarifa caiu, todo mundo saiu para comprar ar-condicionado na época. Foi o boom do ar-condicionado. Todas as casas que não tinham começaram a ter, o cara comprou mais equipamento elétrico, o consumo subiu, chegou no outro ano, cadê a geração? Não tinha geração suficiente para atender tudo. Inflacionou o preço, tarifa começou a subir, o restante da história você já conhece. Então é isso aí, a gente tinha uns reservatórios extrema na média, 2012 não choveu, né? A gente passou um ano inteiro de 2014 com as chuvas mais fracas dos últimos 40 e poucos anos, tá? É muito parecido com o cenário do ano de 2021, se assemelha muito isso aí, e os preços do Mercado Livre explodiram. Tá? O Mercado Livre, o tal do PLD, era R$12 o megawatt-hora. Ele deu o primeiro salto a 150, todo mundo já ficou apavorado, deu 6 meses depois foi R$800. E ficou uns 4 meses em R$800. Ali foi um desastre total. Tá? Então, proposta, na época, ajuste nas tarifas de energia elétrica de 83%, né? Imaginem isso, é um absurdo, dobra a tarifa praticamente. 2016, o que aconteceu? Teve um pouco de chuva, né? Teve ali todo o negócio econômico, né? Impeachment. Choveu um pouquinho ali no mês de fevereiro, março. Foi o primeiro boom de migrações para o Mercado Livre que aconteceu. Então, tinha o Mercado Livre, ninguém entrava, era muito duvidoso, preço alto, o preço deu uma baixada, muita gente foi naquela época. Tinha uma regulação naquele momento. Só empresas de X tamanho podiam entrar. E essas empresas praticamente entraram quase todas naquela época. Aí nós tivemos depois, mais um pouco aí de elevação nas tarifas, né? Na época a gente tinha uma conta para pagar do acionamento térmico, né? Muito parecido com o que teve em 2021 também, né? Com a conta Covid, se botou esses custos desses empréstimos todos para a distribuidora dentro das tarifas, a tarifa subiu, normalmente aí você sabe o que aconteceu. E aí nada mais poderia acontecer, né? Já tinha dado tudo errado no setor elétrico, né? Não, mas aí 2019 veio aí o nosso amigo Covid, né? 2020 aí fez um estrago novamente no setor. O que aconteceu? Ninguém produzia mais nada no país, as fábricas pararam praticamente, todo mundo foi para casa, começou o tal do geração distribuída, GD, o cara produziu sua própria energia, começou a ter uma sobra de energia. Qual é o efeito disso? Oferta e procura no mercado, o preço desabou. Tá? O preço desabou. Não era por conta das chuvas, era por conta da oferta e procura. Ou seja, estava chovendo na média do mercado. Tá? Na crise, então aí, novamente empréstimo, né? As distribuidoras não puderam cortar energia na época, o consumo diminuiu, então foi feito um novo socorro para as distribuidoras. Esse socorro em aumento nas tarifas, isso está até hoje, a gente vai pagar até o final de 2026 essa conta Covid aí. Já teve mais, né? Não podia ser pior, né? Já teve a crise hídrica de 2021, a pior crise dos últimos 90 anos do setor elétrico. Tá? Não é nada comparado ao que está acontecendo na Amazônia agora, que os rios lá estão secos e tal. Não é nada disso. Foi uma crise no Brasil inteiro naquela época. Hoje a gente está com um foco, chuvas muito volumosas na região sul e seca extrema no norte do país. Só efeito climático, é do El Niño, tá? Isso acontece a cada 5, 6 anos. Vamos ter esse efeito aí. A diferença é que ele está bem acentuado esse ano. Então, é o efeito muito inverso aqui no sul comparado com o norte. Tá? 2021, então, os preços, novamente, aí as tarifas subiram, Mercado Livre, o preço lá em cima, muito pouca oportunidade de migração. E aí, né, chegamos no ponto crítico, os reservatórios os mais baixos já vistos no setor elétrico. Tá? E aí, nada dura para sempre, né? Nova mudança. Fechamos o ano de 2021 ali, muita chuva, 2022 choveu pra caramba, e notem, essa chuva ela não é concentrada aqui no Rio Grande do Sul, tá? Ela é concentrada onde? No Sudeste, região ali em São Paulo, norte de São Paulo, sul de Minas, que é onde estão a maioria das usinas, e também na região ali de Rondônia e também mais um pouco para o norte. Ou seja, todo o reservatório que estava vazio, do nada se encheu. Ele se encheu de uma maneira artificial, dá para se dizer, por quê?
ficou chovendo e a gente ficou pagando térmica ligada na época. Então, ela deu uma acelerada no enchimento desses reservatórios. Se a gente não tivesse pago essas térmicas, a bandeira preta, na época que o pessoal falou, a bandeira escassez hídrica, talvez isso não tivesse chegado a um reservatório tão cheio como está agora. Então, foi uma decisão errada lá atrás, mas a gente estava entrando no ano de eleições. Ninguém queria entrar no ano de eleições, que possível racionamento, pega muito mal. E aí se fez toda uma arquitetura. Deixa a térmica ligada, enche o reservatório, depois a gente desliga as térmicas e passa um desconto na tarifa da bandeira, reduz o custo da bandeira, reduz um pouco as tarifas de energia, vamos tentar fazer uma política. Então, sempre acontece isso a cada ciclo de governo, é normal. Choveu pra caramba, no Sudeste totalmente atípica, né? Mesma coisa que a gente está vivenciando agora aqui. Os reservatórios chegaram a níveis que eu não tinha visto ainda no setor elétrico. A média do setor elétrico ali na faixa de 60% dos reservatórios, chegou a quase 90% dos reservatórios. Isso é muita água, muita coisa. Basicamente dá para dizer que a gente sobreviveria esse ano sem nenhuma chuva, teria energia para o ano que vem sem precisar ligar as térmicas assim de emergência. É óbvio que sempre se faz a conta para ver quanto chega aquele reservatório ao final do ano. Então, a gente deve chegar no mês de novembro agora com em torno de 65% do reservatório. A gente estava, quando teve a crise hídrica lá embaixo, com menos de 20%, né, entre 18% de armazenamento. A gente está bem melhor que lá atrás. E o que faz isso? Isso faz com que os preços hoje estejam no extremo piso possível. Tá? E isso não é um fato isolado. Um mês de preço baixo, vou tomar uma decisão. Não, os preços estão baixos assim desde o ano passado. Mais de um ano e meio, dá para dizer, basicamente, que a gente está com os preços no piso. Isso está fazendo um movimento de migração para o mercado livre, natural por conta do preço. Além disso, tem uma portaria que autoriza a abertura do mercado para todas as empresas que têm demanda contratada. Então, o mercado abriu e combinaram com São Pedro. Ele abriu no melhor momento possível, que é o momento que quem puder migrar, vai migrar certamente para o mercado livre. Então, 2023 aí, a gente teve a abertura do mercado. Hoje, o total de consumidores na CCE, né, isso é dado de 2022, já está bem maior esse número. Na época, eram 10.580 consumidores. Hoje já tem perto de 20. E a estimativa é que para janeiro do ano que vem esse número chegue a 30 mil. Ou seja, em 2 anos a gente triplicou basicamente aí o sistema elétrico no mercado livre. Só que são consumidores agora, eles são em maior quantidade, mas com menor consumo. Ou seja, é o varejo, não é o atacado que está entrando nesse mercado agora. Não são empresas de grande porte, eletrointensivos. Esses caras já estão no mercado livre. Agora quem está entrando é o supermercado do bairro de vocês, é uma pequena indústria que tem uma conta de 20, 30 mil reais, que esse cara não conseguia fazer isso antes. E esse cara fez o quê? Lá em 2021, quando ele não podia migrar para o mercado livre. Chegou um cara lá, mostrou para ele, olha aqui, ó, tem um sistema solar aqui para você, vai gerar energia e vai baixar a tua conta. E estava certo. Era a única coisa que ele podia fazer para reduzir a conta de energia dele. Ou ele apostava numa eficiência energética, a geração solar, que era o que dava mais resultado na época, ele tomou atitude. Ele tinha na hora para fazer. Ele não sabia que abriu o mercado ali na frente. E beleza, ele botou a solar, está tendo economia há 1, 2 anos, só que a conta dele ainda vem alta. Ele tinha uma conta de 30 mil, reduziu para uma conta de 20 mil, e agora ele quer reduzir esses 20 mil para 14, 13, que talvez seria ali o ponto mínimo que ele conseguiria chegar migrando para o mercado livre de energia. Isso hoje é possível. Até 1 ano atrás não era possível. Então, aqui, 2024. Aqui está um pouquinho mais dentro. Então, todos os consumidores, a partir de 1º de janeiro, podem migrar. Eu não preciso esperar janeiro para fazer essa migração, porque como eu tenho que respeitar 180 dias antes do fim do contrato dele com a distribuidora, eu já posso dizer para a distribuidora agora que eu não quero renovar o contrato. Então, se o contrato do cara termina lá em março, eu posso avisar agora já. Só que eu só vou entrar no Mercado Livre lá em março.
Se termina em dezembro de 2024, não posso avisar, não preciso avisar agora, eu deixo para avisar lá na metade do ano que vem, sempre respeitando esse mínimo de 6 meses. Então, pode haver essa antecipação, e ela está ocorrendo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? O que mais nós temos aqui, então? Explicando um pouquinho de como é que são os mercados. O mercado cativo, o mercado tradicional, que é o mesmo da casa de vocês têm lá o que é uma usina, tem uma transmissora, uma distribuidora, chega energia para vocês pagam uma conta, a distribuidora pega aquela conta e repassa para todo mundo. Fica com a parcela dela, passa para o governo os tributos, passa para a transmissora a parcela dela, passa para o gerador a parcela dela. Tá? Você recebe uma conta, isso está tudo embutido ali, vocês não enxergam isso. Só vem um custo lá, tarifa de energia. Tá tudo junto, embutido. Isso, para uma indústria, é a mesma coisa, ele recebe uma única conta. Tá? No Mercado Livre, a gente já tem isso aqui meio que em paralelo, ou seja, eu vou ter o gerador. Diga. Becker, a gente tem aqui uma dúvida do Vinícius. Tá. Ele pediu se existe algum site para acompanhamento, para acompanhar o valor médio negociado do quilowatt-hora para o médio e longo prazo. Tem, sim. Tem alguns sites, tá, específicos para isso. Um deles é o DCID, DCID, onde tem lá, obviamente, tem o site versão paga e o site versão gratuita, né? Na versão gratuita, tu consegue acompanhar quanto é que está o preço de energia, eu acho que para o horizonte de 2 ou 3 anos. Acima disso, tem que assinar a versão paga deles. E tem também projeções de preços feitas por órgãos do governo, tá? Autarquias, como a ONS. O ONS, então, o que ele faz? Ele calcula todos os dias o preço do dia seguinte. Ele calcula todos os dias o preço do mês e o preço para os próximos o preço do outro dia, o preço da semana, o preço do mês, o preço de 5 anos. E todo mundo que está no mercado, todos os comercializadores, basicamente rodam os seus modelos. Também o preço do dia, o preço do mês, da semana e o preço para os próximos anos. E qual que é a questão? É todo mundo tentando chegar num preço diferente do da CCE, porque o da CCE é o oficial. Se eu rodo o meu sistema e o preço está mais barato, é uma determinada ação. Se o preço está mais caro, é outra ação. Por exemplo, se a CCE diz que o preço é 200 e eu encontrei que é 180, cara, eu não vou comprar agora, porque eu estou comprando mais caro do que eu acho que vai ser o preço. O oficial é da CCE, 200. Se eu estou rodando o mesmo modelo e está dando que é 300, cara, eu vou comprar agora, porque o oficial é 200, então é uma determinada atitude. Então, a comercializadora de energia trabalha assim, ela olha o preço para o futuro, compra agora para travar a posição dela. E ela pega essa energia, ela vende ao preço que ela acha que vai ser lá no futuro. Ela pode comprar um bloco de energia e deixar parado, ela pode comprar um bloco de energia e picar isso em vários clientes já a partir de agora, apostando que lá na frente o preço vai ser mais baixo ou mais alto. Isso é o trabalho de uma comercializadora. Basicamente, a gente tem uma equipe que fica rodando esses modelos matemáticos, são todos homologados pela ANEEL. A diferença são as premissas que são utilizadas. Um cara acha que vai ter mais consumo, outro cara acha que vai ter menos, que vai ter mais chuva, que vai ter menos chuva e assim por diante. Tá? Essa era do... Tem sites também que funcionam, a BBCE, tá? Que é um site de bolsa de compra e venda de energia entre geradores e consumidores. Você consegue ver qual é a cotação que o gerador está aceitando pelo megawatt-hora da usina dele. Então, se você tem um acesso, você pode entrar nesse site e vai ter lá. Hoje, o gerador Y está vendendo energia ao preço tal. Esse preço pode mudar para detalhe. Ele pode rodar o modelo dele e ver que ele errou a conta. Tem que estar mais caro o custo de energia. Ele muda o preço lá, está vendendo energia a tal valor. Como se fosse uma bolsa de valores. Só que é só de energia elétrica. Tá? Isso é o dia a dia de uma comercializadora, é esse. É risco, né, preço futuro, negociação, compra, venda, né, trading, basicamente. Tá? Isso aí. Beleza? Então, o Mercado Livre. O que eu faço no Mercado Livre que é diferente do mercado cativo? Eu tenho um gerador, eu tenho um transmissor e eu tenho um distribuidor de energia. Tá? A diferença é que eu vou separar a minha conta aqui em 2 momentos. Eu vou continuar pagando o meio físico para a distribuidora que me atende. Né? Então, você é livre
na energia, mas você ainda é cativo na distribuição. Ou seja, uma indústria na área da RGE, ela sempre vai ter como distribuidora a RGE. E ela paga, então, a tarifa da distribuidora para a RGE. A parcela de energia que vinha na conta da RGE, ela passa a pagar ao gerador ou ao comercializador, e ele fechou o negócio. Então, a gente tem aqui, né, a parte do contrato direto entre o gerador e o consumidor. Eu não preciso comprar a energia da distribuidora. Eu contrato a demanda, eu ainda pago os encargos para a distribuidora. Então, eu tenho, no mínimo, aqui 2 contas. Ou seja, a minha única conta agora são 2. Eu tenho que pagar essas 2. Geralmente, elas vencem ali no começo do mês. Tá? Diferença daqui. Se eu fizer esse bypass na distribuidora, eu não compro energia que ela comprou por mim. A distribuidora, ela não pode tomar essa decisão, vou comprar energia mais barata agora. Não, a distribuidora tem uma regra, ela só pode comprar energia em leilões. Então, todo mundo sabe qual é o preço da energia da RGE, é uma tarifa. É a média dos preços dos leilões que ela compra. Se ela compra muito caro, ela repassa o preço. Ou seja, a distribuidora na energia, ela não ganha nada. Ela só repassa o custo. Óbvio que ela tem determinações da ANEEL que ela tem que tentar comprar o preço mais barato possível. Mas se o leilão só tem energia cara e a distribuidora precisa comprar, paciência, vai energia cara para o consumidor. Então, tu não tem esse controle. Ao passo de que se tu tem o controle, tu pode negociar com o gerador, tu talvez espere um momento que o preço está mais baixo para comprar. Tu não vai comprar na alta, vai comprar na baixa, que seria o momento agora. Né? Então, tu tem esse poder de barganha. Esse poder de decisão está na tua mão. Isso no mercado cativo tu não tem. E em alguns casos, tu pode chegar até 30% de economia na tua conta, só trocando essa parcela, não tendo a outra parcela. Quais são os outros benefícios de migrar para o Mercado Livre? Tá? Deixa eu falar aqui. Eu reduzo custos, ou seja, eu compro energia mais barata, eu compro do gerador. Horário de ponta. Muita gente, indústrias, não trabalham no horário de ponta ou ligam o gerador, porque é muito caro trabalhar no horário de ponta. No Mercado Livre, o preço da energia é o mesmo. E o encargo que você paga para a distribuidora é quase a metade do encargo que é no mercado cativo. Então, talvez isso facilite para uma indústria abrir um segundo turno de trabalho. Ou fazer horas extras. Né? Para um supermercado. O supermercado, no passado, 10 anos atrás, era muito comum. Chegava às 6 horas ali, era fumaceira, ligava gerador diesel. Hoje o diesel não compensa mais. A própria tarifa da distribuidora hoje é melhor que o diesel. Mas no Mercado Livre, esse gerador, basicamente, ele fica lá para backup. É que falta energia, liga o gerador só para suprir essa necessidade aí. Orçamento. Todas as empresas fazem orçamento. Qual é o custo da energia para o ano que vem? Ele não sabe. Vai ter um reajuste. Ele acha que vai ser um IPCA mais 5%, mais 6%. Vai dar um chute. Quando tu compra energia no Mercado Livre, uma parcela desse custo tu sabe, porque tu comprou. Tu sabe quanto tu vai pagar para o ano que vem. O que tu não sabe é a diferença da inflação desse ano para o ano que vem. Se eu compro energia esse ano a R$100, quando eu for usar ela no ano que vem, ela não vai estar R$100, ela vai estar R$100 mais a inflação daqui até lá. É economia, dinheiro no tempo. Então eu sei quanto eu vou pagar. E se o preço estoura? Tu vai pagar aquele preço que está no contrato. E se o preço é mais barato? Tu vai pagar aquele preço que está no contrato. Então é um contrato bilateral, serve para os dois lados. Se o preço cai, o gerador tem que te vender aquele preço lá. Tu tem que pagar aquele preço para o gerador. Se o preço sobe, o gerador tem que honrar aquele contrato também, tu tem que consumir. Então, é um contrato, tu sabe qual é o preço, tem essa previsibilidade. Tá? Tu escolhe qual é o fornecedor. Ah, eu não gostei da cara daquele fornecedor ali. Não compra com ele, compra com outro. Né? Eu não gosto dessa empresa, escolhe outra. Não gosto dos acessórios que tem no contrato de energia, que é que nem carro, tem um monte de acessórios. Tu escolhe se tu compra ou não, tu monta o teu produto. Existe um produto padrão. Geralmente tenta encaixar um produto para você que é o melhor. Ah, mas eu não quero isso porque eu não vou usar. Saca fora, geralmente mexe um pouquinho no preço. Né? Então, tu escolhe ali os opcionais que tu quer no contrato. E sustentabilidade. Tu pode escolher a fonte, né, que tu quer comprar. Geralmente o pessoal opta por fontes renováveis de energia. E aí tu já começa a fazer um link com a marketing, com o relatório de sustentabilidade da tua empresa. Tu tem metas de ESG, às vezes, né, que tu precisa colocar isso para os caras que compram o teu produto. Né, a gente tem muitas empresas do ramo do calçado, aqui na região é bem famoso, que eles precisam, para vender para a Nike, para uma Adidas, apresentar um relatório de que ele só consome energia de fonte renovável.
Senão ele perde esse contrato de fabricar aquele tênis ou aquele produto. Ele precisa apresentar isso. Onde é que ele consegue isso? No Mercado Livre. Ele compra um contrato e lá vem um certificado que a energia é de fonte renovável, rastreia a energia. Ele apresenta isso para o comprador do produto dele. Vou dar umas orelhadas aqui de pergunta. Vai lá. Porque eu sou da engenharia eletrônica, eu estou Vai lá, pergunta. perdido aqui. Mas essa questão que você está falando sobre as empresas que compram do fornecedor de energia renovável. Teria fontes não renováveis, tipo, sei lá, tem alguém do Mercado Livre vendendo energia de termoelétrica, coisa assim, ou não? Tem. O que acontece? O Mercado Livre, ele separa em dois tipos de energia. Energia convencional e energia renovável, incentivada. Tá? Não é que uma seja mais poluidora ou menos poluidora que a outra. Não é nada disso aqui. Energia convencional, o que seria? As térmicas, fósseis, nuclear e as grandes hidrelétricas. Tá? Porque foi classificado assim, embora a hidrelétrica hídrica é renovável. Mas é o nome que deram para o Mercado Livre. Elas têm uma classificação, são fontes convencionais. Mas se tu comprar de uma que tem hídrica, beleza. Mas o que acontece? Se tu compra de um cara, tu não sabe de onde vem essa energia. Né? O cara não é um gerador, ele é um comercializador. Tu não tem como dizer isso. Ele vai comprar de alguém vai injetar energia na rede e vai comprar. Tu tem que comprar um certificado, né? Existe o tal do I-REC, né? O certificado de energia renovável, que tu diz que aquela energia, aquele elétron veio daquela usina. Ele não vai criar uma rede especificamente te ligar à usina. Ele vai jogar no sistema, não vai vender para mais ninguém a energia daquela usina, aquela usina, o pessoal assume que é para atender o teu consumo. Pode estar lá no Pará essa usina. O sistema é todo interligado. Né? Ou seja, tu injetou no sistema e tu consumiu do sistema. Miolo ali o pessoal desconsidera, é um sistema interligado. Tá? As fontes renováveis, aí são todas as outras. As eólicas, biomassa, biogás, solar, pequenas centrais hidrelétricas. Elas receberam esse nome de energia incentivada porque elas eram muito pouco exploradas pelos quem queria investir em energia. O cara só fazia grande usina, porque o custo de produção de energia é mais barato numa mega usina do que numa usina pequenininha. Então ninguém fazia pequenas usinas. Só que começou a ser um problema fazer várias Itaipus. Né? Era um monte de terra alagada, muito dinheiro de uma vez só, demorava 10 anos para construir, e não podia se esperar tudo isso. Então o governo criou alguns subsídios para pequenos produtores de energia. E foi aí que entraram esses pequenos, hoje são grandes, né? A gente fala de parque eólico de 400 mega. No passado, isso era pequeno, porque a gente falava em hídricas de 7, 10 mega, 10 gigas, né? Então, era pequeno. Hoje são grandes, porque tu instala no teu quintal da tua casa um sistema de 5 kW, se tu quiser, solar. Então, esses sistemas renováveis, né, eólica principalmente, foram apelidados de fontes incentivadas. E essas são 100% renováveis. Não pode ter nada de combustível fóssil ou grandes centrais ali. E esse tipo de energia te dá um benefício que a outra não dá. Que é um desconto de 50% no valor da demanda contratada. Então, aqui na RGE, que a demanda custa R$ 26,00 sem impostos, o cara que compra energia no mercado cativo ou de fonte convencional, custa 13 para o outro cara. Ela é mais cara que essa aqui, convencional. Só que compensa tu pagar mais caro para ter um desconto na outra coisa. Porque a outra tarifa é muito cara. Vale a pena fazer essa jogada de comprar energia mais cara para ter um desconto no custo da demanda, no custo do encargo na hora da ponta, basicamente. Tá? Então, isso existe. Então, voltando a falar aqui questão de sustentabilidade, tá? Basicamente assim, hoje o cara quer a primeira coisa, economia. Tá? Vai chegar para quem? O perfil de cliente hoje não é aquela mega empresa que tu vai falar com 10 diretores, mais 5 caras da equipe de compras e não sei o que. Não, tu vai chegar na empresa hoje, tu vai falar com o dono. O dono é o cara, é o contador, é o administrador, é o cara que faz o pagamento, ele é cheio de coisa para fazer. Então ele só pergunta, cara, show me the money, onde está o dinheiro? Ah, a economia está aqui, 5 mil, 10 mil, 4 mil reais de economia. Beleza, quero fechar. Não, mas espera aí, tem mais coisas, ó, tem isso. Ele só olha o econômico, geralmente, o financeiro, o econômico ali. Depois, tem isso, que legal, tem isso aqui, tem esse certificado, tem não sei o quê. Que legal, vou usar isso para o meu marketing, vou botar um quadrinho lá na entrada da minha empresa, dizendo que eu sou sustentável agora. Depois ele começa a perceber as vantagens
desse negócio todo. Mas, primeiramente, o foco é econômico. Tá? Então, aqui, como é que funciona hoje o mercado atacadista? Tá? E aqui a gente tem um pouquinho de confusão. E é aqui que a Ludfor trabalha. A gente faz a gestão desse consumidor, porque isso aqui, né, tocando em palavras assim, é uma confusão para o cara. Imagina o dono da empresa ter que lidar com 5 faturas quando ele tinha uma só. Né? Então a gente faz essa gestão para ele, dizer, ó, tal data tu paga tal coisa, tal data tu paga isso aqui está certo, esse valor pode pagar. A gente faz tudo isso. Porque o cara do atacado, que é o consumidor grande, ele tem a fatura de energia dele, que ele compra com o gerador, o comercializador. Ele tem a fatura da distribuidora, a RGE, a CE. Ele tem o custo do gestor da energia, né, uma consultoria que está ali prestando serviço para ele. Ele tem um boleto que ele tem que pagar para a CCE só para fazer parte do clubinho, né, e é um boleto, às vezes dá até R$25, né, e se tu não paga, tu pode ser desligado desse mercado, então tem que pagar periodicamente aquele boleto. E ele tem que abrir uma conta numa agência do Bradesco específica em São Paulo. Ah, não pode ser no Banco do Brasil? Não, não pode. Não pode ser na agência do Bradesco de São Leopoldo? Não pode. É lá na agência do Bradesco de São Paulo. Imagina o gerente dessa agência aqui, né? O cara tá bem tranquilão. Então, o que acontece? Tem que abrir e tem que botar a grana lá. A C7 diz para ele, ó, tu tem que pagar X reais de encargo. Ele tem que botar aquele X dinheiro lá todos os meses. E, geralmente são uns 2 ou 3 eventos que tem todos os meses. Ele, todos os meses tem que fazer esse depósito nessa conta. Então, isso aqui, para um cara que é muito grande, valor monetário grande, faz muito sentido esse modelo. Eu diria que aqui contas de até 50, 40 mil encaixam nesse modelo atacado. Tá? E a gente tem um outro modelo, que é o modelo agora, possível de 2024, fevereiro ali, entrou a lei, é o modelo varejista. Vai transformar aquela uma conta da RGE, em vez de ter aquelas 5 contas ali, tu vai ter 2. A conta da RGE, que continua existindo, e uma outra fatura inteira da energia. Ou seja, o teu gestor varejista, o teu comercializador varejista, ele vai pagar todas aquelas outras 4 contas para ti e vai te transferir isso numa conta só. Né? Simplificou o modelo. E isso, para o consumidor entender, é muito mais fácil que aquele modelo lá atrás. Muito mais simples. Tá? Então, existe esse modelo hoje e o desenho é basicamente parecido, só que tu não é um agente no Mercado Livre. Tem um cara que é um agente e tu tá embaixo daquele um cara. Pode trocar. Tu tem um contrato com ele, acabou o contrato, pode trocar, pode ir para outro, pode fazer esse movimento. Mas tu não existe perante a CCE, tu existe embaixo de um agente varejista, o teu representante. Esse é o mercado que existe hoje. Tá? Falando então ali nas oportunidades, né? O que eu posso comprar de fontes 100% limpas? O pessoal procura isso aqui quando vai ligar para o Mercado Livre, comprar de uma... Ah, esse vendedor aí, ele, comercializador, o gerador, ele tem... Quantos por cento é o portfólio de solar dele? Quantos por cento é o portfólio de eólica, de biomassa, de hidrelétrica? Ele quer saber desse cara, assim, o portfólio dele é renovável? Não, esse gerador aqui é 100% renovável. Tem outro gerador, ele tem uma térmica. Recentemente, aqui a Indy vendeu aqui no estado uma usina termoelétrica dele. Então, ela não tem mais usinas térmicas no portfólio dela. E ela usa isso como atributo. Eu não vendo energia de fonte não renovável. É uma decisão deles. Eles não têm mais isso aí. E aí, Beck, a gente tem uma dúvida aqui boa. Temos uma dúvida aqui do Davi. No caso do varejista, como fica a inadimplência na visão da CCE e na visão da distribuidora? Beleza. Vamos lá. O que é o varejista? O varejista, na verdade, é um cara assumindo o teu risco. Já tem essa comercializadora varejista, ela vai te aceitar embaixo dela e ela assume o teu risco perante a CCE. Ou seja, tudo que tu teria que pagar para a CCE naquelas contas lá do boleto, da conta do Bradesco, dos encargos, quem vai pagar para ti? O varejista. E ele vai te cobrar esse valor. Se tu não pagar ele, vocês vão brigar, vai ter um contrato que ele vai ser desfeito e ele não vai mais te aceitar lá embaixo do varejista. Como funciona isso na prática? Tem-se um contrato rescindido, multa para se existir multa, e tu vai ter que procurar um outro varejista para te aceitar. Só que o mercado inteiro vai saber que tu não é um bom pagador, então a chance de te aceitar é muito pequena.
E o que vai se criar? Vai se criar aí, conforme a lei prevê, um supridor de última instância, ou seja, é o cara que pega só os caras que estão, sei lá, em recuperação judicial, que não tem dinheiro para pagar, e é o cara que dá crédito para negativado, basicamente assim. Pensa que a energia desse cara não vai ser tão barata quanto a energia de um outro cara. Isso é o mercado. Tá? Não paguei a distribuidora. Cara, não pagou a RGE, ela vai lá e corta a tua energia. É simples assim, é que nem na tua casa. Ah, mas eu tô pagando em dia lá o meu cadastro na CCE. Cara, a RGE não tem nada a ver com a CCE. Eles se conversam quando a CCE manda te cortar, porque tu não tá pagando as contas. Agora, tu não pagou a RGE, cara, é direto já. Não tem nem conversa com o varejista, com não sei o quê. O cara vem lá, o caminhão corta a energia e deu. Ou seja, a tua relação com a distribuidora não muda em absolutamente nada. Tem que continuar pagando em dia a fatura de energia. E com o varejista, tu deixa de pagar, ele te desliga e tu tem que procurar um outro que te aceite, talvez num preço mais caro. Então tem que prestar muita atenção. E é quando nós, no caso o varejista, fazemos uma proposta para o cliente, a gente faz toda a análise de crédito dele. Pega o CNPJ dele, bota lá num software que olha lá se ele é bom pagador, se ele tem conta, se tem protesto, alguma coisa. E a gente dá um rating para ele. Ah, esse cara pode comprar energia sem apresentar nenhuma garantia. Não, esse cara tem que apresentar uma garantia de 2 pagamentos. Ele deposita esse valor num banco, numa conta, ou ele dá uma carta garantia com um banco garantindo aquele pagamento. Então, tem várias modalidades aí que podem existir. Outra dúvida do Davi também é se o varejista pode solicitar o desligamento para a distribuidora, o desligamento do consumidor, no caso. Tá. O varejista ele não pode solicitar o desligamento para a distribuidora. O varejista ele vai ter que dizer, olha, CCE, esse cara não está me pagando, eu não quero mais representar ele. A CCE vai pegar esse caso e vai olhar, realmente, não está te pagando, eu, CCE, vou encaminhar uma notificação para a distribuidora te cortar do mercado livre. E aí tu te vira para a distribuidora para voltar para o mercado cativo. Basicamente é isso que ocorre. Mas o varejista não tem poder de pedir para a distribuidora ir lá te cortar. Não pode fazer isso. Então ele está assumindo um risco que se tu paga a conta da RGE e não paga a conta dele, aí ele está assumindo esse risco. E aí esse risco ele pode no máximo notificar a CCE, é o que está sendo discutido agora numa consulta pública, de que a CCE tem um prazo para avisar a distribuidora. E naquele prazo ali, o cara pode entrar com uma liminar judicial ou alguma coisa do tipo, enquanto isso, quem fica bancando ele, o gerador varejista, o comercializador varejista. Então tem todo um risco por trás disso aí. Então, imagina que a energia no atacado ela é R$100. No modelo do varejo, ela é 120. Tem esse risco do cara não me pagar, te dar um default, e eu tenho que bancar ali. Então, a minha carteira de clientes, a gente sempre procura uma carteira com um ranking um pouquinho melhor dos nossos consumidores. Isso é natural. E o preço é mais caro que no modelo atacadista. Então, se na prática o cara pode ser atacado, porque ele tem 500 kW de demanda, cara, vai para atacado, tu vai pagar mais barato. Ah, mas tem o risco. Sim, tem o risco. Se tu não pagar, a CCE manda te desligar e já aconteceu. Já era. Mas tu paga a energia mais barata. No longo prazo é melhor. Agora não, tu não tem 500. Tu não pode optar pelo atacado. Tu é obrigado a entrar no varejista. E aí tem vários modelos de pagamento. Com encargo, sem encargo, com desconto garantido, com preço fixo. Tem vários modelos. Obrigado. Questão de portfólio de geradora, acho que tem algum lugar que a gente consegue consultar como é que é esse portfólio? Não. Isso é uma estratégia fechada, né? O gerador, por exemplo, assim, ele sabe todo mundo que ele vende, mas ele não precisa abrir isso para ninguém. E é uma estratégia dele não abrir isso para ninguém. Inclusive, ele não precisa dizer a quanto ele vende a energia com o cara. A negociação minha e tua, ele não sabe. Ou seja, é um contrato bilateral. Não existe um... Eu quero ver qual é o preço médio de todos os consumidores do Mercado Livre. Tu não vai encontrar isso. Só se alguém abriu, essa empresa paga tantos reais para essa comercializadora. Só se um vazamento de notícia, mas via de regra nem pode no contrato ter essa divulgação de preços, porque é uma questão estratégica. Em questão de geração, assim, eles não divulgam, eu produzo 20% em solar, 10% eólica, eles não divulgam isso para marketing ou até para... Nos relatórios de sustentabilidade das grandes companhias geradoras tem isso.
né? Mostra lá que a potência instalada deles em hidrelétrica é tanto, em biomassa é tanto, em eólica é tanto, e produziu tanto de energia de cada fonte. Agora, eles não dizem, essa aqui eu botei toda para as empresas siderúrgicas, essa daqui eu botei para os supermercados, isso aqui eu botei para... Isso não existe. Né? Não chega nesse nível de detalhamento. Né? O que tu pode ter acesso é saber o quanto o cara está vendendo no momento. Entra no BBCE lá, tu cria um login, paga a taxa lá, tu vai saber, aquele gerador está vendendo a R$142 agora. Mas tu não sabe quanto ele vendeu ontem, nem quanto ele vai vender depois. Sabe só a foto do tempo real. Dá para ter uma ideia. Dá para se dizer assim, o que é gratuito hoje? A informação da CCE, do ONS, são gratuitas. Então, tu tem uma ideia do preço base da energia. Se eu for comprar energia para o mês de outubro, quanto custa? R$110. Então, o mercado, dificilmente ele vai precificar R$300, porque ele não vai vender. E ele também não vai vender a menos que 110. A não ser que ele queira liquidar uma quantidade de energia. Eu vou vender para liquidar isso aqui. Beleza, ele vende abaixo do preço. Mas tem meio que uma tabela de preço. Pro mês corrente. Pro futuro, não tem essa tabela de preço. Aí é conforme eu boto a mão lá no meu software lá que gera preço, dou mais peso, menos peso, sou mais conservador, sou mais arrojado, eu traço uma curva de preço futuro e o meu vendedor vai vender aquela energia. Obrigado. É isso? Beleza? A questão da garantia. Diga. Da garantia de energia. Da garantia de que fiz um contrato com o consumidor. Seja ele a Unicentro. A Unicentro comprou energia, né, e vocês comprou para os próximos 3 anos, o contrato. Aí, tu está comprando de fontes, por exemplo, hídrica. Tem lá o teu tem 80% da tua energia é de hídrica e tem uma crise hídrica. Então, os teus geradores não conseguem entregar a energia, né, e tu não consegue entregar a energia para o consumidor. Tu tem que buscar essa energia no mercado livre e pagar o mercado e pagar preço PLD. Né? Então, essa garantia, tu tem que garantir para o consumidor, mas tu vai buscar isso do gerador. Né? Vamos lá. A Unicinos está no mercado livre de energia. Tá? Então, vamos supor que ela comprou com um gerador X. Ela vai pagar R$200 o megawatt-hora o ano de 2024. Deu uma baita crise em fevereiro de 2024 e o gerador disse, olha, eu não tenho energia, eu não vou honrar o contrato. Tá? A Unicinos tem 2 opções. Uma, ela entra com uma notificação extrajudicial, judicial contra esse gerador. O cara não vai atender ela, então não vai resolver o problema dela, vai para a justiça ou o contrato tem multas. Mas a Unicinos pode ir no mercado chamado de curto prazo e comprar energia para aquele mês de fevereiro. Tá? O que o gerador pode fazer? Vamos supor, ele não gerou, mas ele vai chegar ao Unicinos, eu não tenho energia da hidrelétrica para te entregar, tá? Comprou ela de mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar da hidrelétrica do meu vizinho, eu vou assumir o custo, se estiver mais caro, mais barato, e eu vou te passar o preço do contrato. A Unicinos não pode nem dizer eu quero ou não quero. É isso aí. Porque ele está te entregando o que o contrato dele disse que ia te entregar. O que ele não pode é, se tu comprou um contrato de fonte incentivada, ele ir numa térmica óleo e comprar para ti. Isso não pode, está previsto no contrato. Agora, se é de fonte renovável, tu comprou de uma hídrica, ele pode ir numa eólica, ele pode ir numa solar, né, ele pode ir numa outra comercializadora que tu não sabe qual é a fonte comprar essa mesma energia. Tá? Esse mercado ele gira. Né? Não tem, tu não compra o elétrico. Todo mundo gira, gera energia e joga num grande balde. E todo mundo vai nesse balde e pega toda essa energia. Ele é um mercado centralizado. Né? É um pool de energia, os geradores jogam energia lá e todo mundo que é consumidor vai lá e pega energia. Daí o cara escolhe, eu quero a incentivada, eu quero a convencional. Eu quero pagar mais caro e eu quero exclusividade de fonte eólica. Daí isso vai estar escrito lá no contrato. Tá? Então, tudo vai dizer o que pode e o que não pode é o contrato que tu fez. Quanto mais amarrações tu fizer no contrato, mais caro vai ser. E às vezes não vale a pena. Eu vou comprar um acessório no meu contrato que eu quero que tal coisa. E tu não usa aquilo, muitas vezes. Aí tu tá pagando mais caro. Né? Para um cara que consome 30 megawatt-hora, pagar R$1 por megawatt-hora mais caro, cara, é R$30. Agora pensa num cara que consome, sei lá,
100 mil megawatt-hora. Cara, R$1 é 100 mil reais a mais da conta. Então, às vezes não vale a pena pegar um acessório que tu não vai utilizar. Tem que dosar muito. Então, um pouquinho aí da história da Lutifor para vocês, tá? A gente é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul. A gente completou 28 anos na semana passada, tá? 57% do Rio Grande do Sul no Mercado Livre está sob a gestão da Lutifor. Empresas de vários portes, desde Tramontina até o mercado da esquina, provavelmente estará com a Lutifor em algum momento. Atendemos a 1.227 grupos econômicos, ou seja, são 1.227 CNPJs diferentes. Tá? São 105 pessoas hoje trabalhando lá, a maior parte disso aqui são engenheiros. Né? São, dessas 1.200 CNPJs, são mais de quase 2.500 unidades consumidoras. Tá? Então, a gente está falando aqui, ó, 2.500 unidades consumidoras. Isso é muito pouco perto da quantidade de unidade consumidora que tem no potencial do mercado. Só esse bairro aqui deve ter mais de 2.500 unidades consumidoras, só que é tudo residência, não entra na conta. Tá? E hoje a gente gerencia, mais ou menos em contas que vem para a gente dar o ok, ó, pode pagar, não pode, uns 2,7 bilhões de reais. Tá? Isso aqui é um certificado de energia renovável. Então, os clientes que têm a nossa gestão de energia, anualmente a gente dá esse certificado para ele. Ele compra energia de fonte renovável, ele deixa de emitir uma certa quantidade de CO2 na atmosfera, e a gente sabe disso, pega o cálculo lá do Ministério de Ciências e Tecnologia e diz, ó, cada megawatt-hora no Brasil gera tantas toneladas de CO2, de fonte convencional. Como tu comprou de fonte renovável, deixou de colocar na atmosfera tantas toneladas de CO2. Está aqui o teu certificado. Isso aqui é muito utilizado em empresas que têm um relatório de sustentabilidade um pouco mais simples. Tá? Esse caso que eu falei para vocês da empresa de calçado, isso aqui serviu até um certo ponto. Chegou um ponto que uma Nike, uma Adidas da vida disse, não, isso aqui é a Lutifor que está testando. Eu quero um órgão certificado na ONU para testar isso. A gente teve que ir lá no Instituto Toto, tem parceria com a FGV, eles têm um produto, se chama REC, tem um site lá, um software que emite um certificado digital, tudo rastreado. E esse cara teve que fazer um contrato com a Toto para comprar o tal do iREC. Então, dependendo do tipo de necessidade do cliente, tem saída para fazer isso aí também. Um pouco das unidades de geração que a gente tem investimento basicamente em PCHs e unidades fotovoltaicas, tá? As PCHs, elas estão aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né, por uma questão óbvia, chove mais aqui do que chove lá no Pará, no Nordeste ou no Centro-Oeste, né? E as fotovoltaicas estão no Sudeste, em Minas e no Nordeste. Por uma questão óbvia também, o sol lá gera mais na mesma placa do que geraria aqui. Então, assim, ó, onde tem mais retorno para o investidor, a gente está posicionando as nossas usinas. Tá, hoje são 121 megas, é pouco perto do setor elétrico como um todo, tá? Mas são 180 milhões de reais investidos nos últimos 4 anos. Esse investimento. A gente não chega nem perto de uma CEMIG geração, de uma ENGIE geração, de uma CPFL, de uma Eneva, que tem parques de 300, 400 mega lá no Nordeste, eólicos, né? Tem de uma Eletrobras. São gigas de geração que os caras têm. Mas tudo começa, né? Vai colocando pequenas centrais ali. A gente não atende os nossos clientes com essa energia, porque ela é muito pouca. Nossa carteira é bem maior que isso. Eu diria que isso aqui daria para atender uns 2% da nossa carteira de clientes, ou menos até. Tá? E as usinas que a gente está montando, principalmente as fotovoltaicas, não são no Mercado Livre. São no mercado de GD. Por que GD? No Mercado Livre, a energia custa R$140 o megawatt-hora. No GD, a energia da casa, né, mercado de baixa tensão, custa R$600, R$700 o megawatt-hora. Eu vou vender energia onde ela custa mais caro. Isso olhando como se vocês fossem um investidor. Então, eu sei que vocês já tiveram uma ideia, não, vou pegar um terreno que o meu pai tem lá de 30 por 30, em vez de botar uma casa em cima, que eu vou gastar uns 200 mil, vou gastar uns 250, 300 mil, vou botar uma usina fotovoltaica. Eu diria para vocês, cara, baita negócio.
Porque se tu vai ganhar R$2.000 num aluguel de uma casa, que é bastante, R$2.000, uma usina fotovoltaica dessas aqui na região da RGE, tu vai tirar uns R$5.000, mais ou menos. R$4.500, R$5.000, é o dobro. Então, se o teu pai tinha uma ideia de fazer uma casinha e botar de aluguel, o cara disse, pai, não vamos se incomodar com o inquilino. Vai dar goteira, vai ter que pintar a casa, vamos botar uma usininha fotovoltaica lá, ou qualquer outra coisa, vamos botar lá, vender essa energia para um consórcio, uma cooperativa, e eles vão espalhar essa energia nos consumidores dele. É um negócio melhor. O que vai acontecer? Daqui a 5 anos, a tua usina vai ser uma usina obsoleta. Vai botar uma placa de 540 watts, daqui a 5 anos vai ter uma placa de 900 watts. Tu não vai vender essa placa nunca mais. Esse inversor tu não vai vender, tu vai ter um outro melhor. Tu vai ter que cortar grama lá meio seguido. Mas, cara, vai gerar energia por 25 anos, pelo menos, aquele negócio pra ti. Então, a maioria do pessoal que nos procura particular, assim, é um bom negócio, eu quero botar isso como se fosse minha aposentadoria, para deixar para minha família. Cara, é um bom negócio. Hoje é viável. Daqui a 1 ano, 2, não sei. Então, faz sentido. Quem tem esse desejo aí de fazer isso aí, é o que o pessoal que vende sistema fotovoltaico está com um carro-chefe hoje. Quer ser um investidor da tua usina? Não é uma pouca grana, né? R$300.000 falando. Mas tem gente que tem isso aí e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Está lá parado no banco. Cara, faz um investimento. Hoje compensa. O payback disso aí deve dar uns 5 anos. Né? Não conheço outro investimento que torne tão rápido assim. Tem pergunta? Não. Não? Então, um pouquinho dos preços de energia hoje. Eu peguei essa cotação aí no dia 5 de outubro, tá? Aqui a gente está em 2000 qual é a data ali? 2022. Começo de 2022, o preço da energia incentivada, que é a tal das fontes renováveis, estava lá na faixa dos R$200. Começou a chover, 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 não parou de chover, a economia não melhorou, né? O empresariado aí reteve um pouco do investimento que tinha, começou a procura por energia, começou a reduzir. Ou seja, o Brasil não consome tanta energia quanto consumia antes da pandemia. Né? Tirando fora esses recordes de consumo de energia que deu por conta da temperatura aí nos últimos dias. Então, o preço da energia caiu. Chegou no nível mínimo. A gente for olhar aqui lá pelo mês de março, abril desse ano. E ali chegou no mínimo porque choveu pra caramba e em um determinado momento para de chover, que é o normal. A gente tem um ciclo chuvoso que vai de novembro até março, abril, e um ciclo seco que vai de maio até outubro. A gente está nesse momento no ciclo seco, não parece, mas está. Né? Só que a gente não tem que olhar para o Rio Grande do Sul, tem que olhar para o Sudeste. Então, o que está acontecendo agora? Parou de chover, o reservatório está caindo devagarinho, então o preço sobe. O software aquele lá diz que o preço vai chegar mais caro lá no final do ano, o preço está subindo. Então, o melhor momento para ter comprado energia foi lá em março, abril. Agora ainda não, cara, é muito bom, não chegou nesse preço aqui ainda. Não chegou nos 200 ainda. Que é o normal, ainda está abaixo. Então, a abertura do mercado, os caras vão capturar todo esse sinal de preço aqui. Na faixa aí de 140, 150 reais. É 50 reais abaixo da média do mercado. É difícil você conseguir algum insumo que você consiga um desconto tão grande assim. E se você comprar energia agora, pode comprar energia para 2026, 2027, 2028, já travar o preço agora. Qual é a dúvida que tu vai ter? Quanto vai ser a inflação para eu descobrir o preço que vou pagar lá em 2028? Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu comprei num momento que estava o preço no mínimo. Porque é assim, se chover pra caramba, vai reduzir 50 centavos. Dá uma crise hídrica na Amazônia, o preço já sobe 20 reais de uma semana para outra. Se eu tivesse aqui a cotação dessa semana, estaria uns 20 reais mais caro ali o preço. Só por conta de não ter água na Amazônia, a mídia faz todo um away em cima disso, o preço sobe. É natural. O mercado é como uma bolsa de valores. Isso é cíclico, tem as etapas do ano, então vai ter isso. São quase uma safra entre safra da safra entre safra da energia. Dá para dizer que ali em 2023 assim, a gente ficou na baixa o ano inteiro. Não fez diferença período úmido, período seco. Mas normalmente assim, tu quer acertar na compra de energia,
Tá chovendo no fim do ano lá no Sudeste, a energia vai estar barata para frente. Isso é assim, estourar nos últimos 15 anos é o comportamento que se repete. Se a gente tivesse agora num momento de crise, que o reservatório tivesse lá 40%, todo mundo falando que ia chegar em 20% no final do ano, a gente estaria no momento de preços mais caros. Porque é o último mês antes do reservatório chegar lá no fim, não começou a chover no Sudeste ainda. Então estaria todo um apavoro aqui dizendo assim, o preço vai subir, aí o cara lá bota R$1 mais no preço, o concorrente, olha, aquele cara está subindo o preço, daí sobe mais um também, o PLD está nervoso ali, ele dá umas osciladas, a gente teve PLD, né, preços de energia no dia, chegou a 600 e poucos reais no mês de setembro, quando teve aquelas ondas de calor lá no Sudeste. Só que isso foi 1, 2 dias no mês, na média do mês não fez diferença, subiu R$2. Mas naquele dia, naquele horário, foi caro. Então, a gente tem uma variação de preço hora a hora. Esse preço hoje é calculado hora a hora. Trouxe para vocês aqui também umas análises, tá? Aqui que são reais de clientes, tá? Eu não estou conseguindo enxergar os números direito aqui. Porque eu tô dando um zoom. Ah, tu não consegue. Será que eu consigo dar um zoom? O Thiago tá dando zoom ali. Aí, ó. Aí. Ali Então, deu zoom também? do lado. Isso, Isso. Conseguimos dar um zoom aqui. Dá para dar um F11 também ali. Uma análise a gente está fazendo aqui para o ano de 2024, tá? Em que a tarifa da distribuidora dele é 26,96, ele tem uma demanda de 280 kW. Tá? 96, ele consome 3 MWh na ponta e 60 MWh na fora ponta. Tá? Esse aqui é o custo do encargo que ele paga para a RGE. Então, demanda e encargo ele paga para a RGE. Isso aqui circulado de vermelho é a tarifa, na ponta e na fora ponta. Onde é que eu substituo a tarifa? Tá? Aqui, ó. Esse valor de 455 e 290, esse cara aqui passaria a pagar 132,30. Mas não tem diferença no horário? Não. 24 horas por dia o preço é aquele, não importa o dia do ano, é aquele preço ali. É uma substituição direta. Então, aqui a gente tem a primeira economia do Mercado Livre. Onde é que está a segunda e terceira economia do Mercado Livre? Aqui, ó. A tarifa da demanda é 26 e o encargo é 1.684 na ponta. A tarifa da demanda no Mercado Livre aqui é 13 e o encargo é um pouquinho mais da metade. Tem um cálculo que tem que fazer aqui de ajuste, mas ele é metade e um pouquinho mais. Então, está aqui. Não tem magia, pessoal. É só momento de compra do preço e as regras do Mercado Livre de Energia. Esse cliente aqui em específico, para ter esse benefício da demanda pela metade, ele compra energia de fonte renovável incentivada a 50%, né, que dá os 50% de desconto na demanda dele. Tá? Então, quanto ele pagaria nessa simulação aqui? Mensalmente, ele paga para a distribuidora algo em torno de R$48 mil. Esse cliente, se nesse mês em específico estivesse no Mercado Livre, assim que a gente faz a projeção dele, ele pagaria tudo junto R$32 mil, uma economia de 33% ou R$16 mil. Ou seja, cara, é bastante economia. Normal do Mercado Livre é dar 10%, 15% de economia. Está dando 30%. É quase que no-brainer o negócio. Cara, qual é o investimento disso? Zero. Não tem investimento? Não. Tem que denunciar um contrato com a distribuidora e migrar para o Mercado Livre. A minha subestação, lá ela está com problemas. Tem os equipamentos defeituosos, está caindo o reboco. Cara, tem que dar uma ajeitada, né, no reboco, tem que ir lá apertar os bornes das muflas do transformador. Tem que deixar bonitinho, porque se tiver uma vistoria lá, né, o cara vai apontar aquilo lá, não dá para migrar antes de tu consertar. Daí tu vai ter um gasto ali, vai gastar, sei lá, 20, 30 mil reais para deixar tudo bonitinho. Às vezes a distribuidora nem vai lá, ela pede para te mandar umas fotos de como está a subestação. Pega uma foto ali, um pouquinho pro lado, dá uma enquadrada, né? Tu bota ela como se tivesse. Claro, se tiver caído
caindo lá, dando curto, daí não tem o que fazer, tem que arrumar. Mas o custo hoje é zero para migrar para o mercado livre. Esse custo já era muito alto no passado. Tu tinha que botar lá uma tomada, um disjuntor, um no-break, não sei o que, dar acesso para a internet. Hoje não tem mais isso. Essa adequação, o custo, pela lei, ele é zero hoje. Então, a não ser que a tua subestação esteja muito falta de manutenção, tu não vai ter custo para fazer essa migração. Tá? Isso eu estou falando da RGE, da CE, das permissionárias que tem, da Celesc, da Copel, é mais ou menos por aí. O custo é baixo, muito baixo. Então, tem uma economia com custo baixo. Cara, o cara olha para isso aqui, onde é que eu assino? É bem por aí, pessoal. Tá? Só que isso aqui é um cliente com uma fatura de 48 mil reais, 50 mil reais. Esse tipo de cliente hoje ele é raro. Assim como isso aqui era o bastantão, lá de 2016, e o cliente com uma fatura de 200, 300 mil era raro. O cara hoje com uma tarifa, uma fatura de 200 mil, cara, esse cara, ele tá... Onde é que tu tava, meu? Que tu não viu o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos? Não existe mais, mosca branca. Então isso aqui começou a ser raro agora. Qual é que é o perfil de cliente que a gente tem agora? O perfil de cliente que a gente tem agora é esse aqui, ó. Uma tarifa em torno dos 17, 20 mil reais. Ele vai ganhar os 16 mil de economia? Não. É percentual, pessoal. Tá? Mas é mais ou menos parecido. A mesma coisa, ó. Ele tem 135 de demanda, 26. Ele consome menos energia, porque ele é menor. Mesma coisa, ó. R$ 132 reais aqui. A demanda pela metade, o encargo pela metade. Vai dar ali R$ 4.700 de economia para ele, que representa 27%, quase os mesmos 30% lá do outro cliente. Varia muito aqui o perfil de consumo. Quanto mais na ponta eu consumo, o outro cara consumia mais na ponta, mais economia ele tem. Então vai muito do perfil de consumo também. Tá? Essa é a nova realidade hoje, o cara ganhar 4, 5 mil de economia aí por mês. Tá? Aqui, pessoal, alguma dúvida? Essa parte aqui. Pessoal, isso aqui é assim, tá? Vai aberto assim para o cliente. O nosso time comercial, o Thiago, o pessoal, explica assim para o cliente, ó. Essa linha custa tanto, tu vai substituir essa linha por essa que custa tanto. Não tem pegadinha, é aberto, transparente para o cliente. Porque depois, ele assina um contrato comigo, cara, eu tenho que explicar isso aqui todo mês para ele. Então, se eu falar bobagem, vai dar o primeiro mês, não deu os 4.706,35 que tu me prometeu. Tem que explicar para ele. Faltou 2 centavos, cara. Vai explicar 2 centavos pro cara. O cara vai te pentelhar para tu explicar para ele por que não deu certo a tua simulação. Teu perfil de consumo mudou, tu passou a consumir menos na ponta, mais na fora ponta, de madrugada, sabe? Tem essas mudanças assim. Começou a ter reativo, né? A gente pega muito lá. Depois que migrou para o Mercado Livre, o cara começou a ter multa de reativo. Cara, não tem nada a ver reativo com o Mercado Livre. Pode acontecer o teu medidor, que tu tinha o velho, não media reativo. E não aparecia essa multa para ti. Então tu migra para o Mercado Livre, a distribuidora instala um medidor novo e começou a medir as coisas que tinha errado já. Migrou para o Mercado Livre, tu não tinha multa de reativo, tu botou uma usina fotovoltaica. Isso. Gerou ativo. O caso da usina fotovoltaica é o que eu mais gosto de comentar, porque, cara, é triângulo de potência na veia esse negócio. Imagina, lembra do triângulo de potência, né? Potência ativa, reativa, aparente. Cara, tu instala um solar fotovoltaico, o que tu faz? Tu encurta teu eixo da potência ativa e a potência reativa continua igual. A tua potência aparente, ela é diferente, o teu ângulo é diferente. Tu não mostra para a distribuidora que tu tem menos coisa fazendo trabalho na tua empresa, mais coisa só girando ali, só alimentando o campo de indução. Então, o que isso tem que fazer? Tu instalou um solar grande, cara, tu vai ter que investir num banco de capacitor para consertar esse negócio de novo. Esse triângulo vai ter que dar uma ajeitada, aquele cosseno de fio vai ter que ser 0,92 ali de novo. Isso é clássico. O cara instala um sistema solar, ninguém falou para ele que tinha que botar um banco de capacitor junto. Começa a vir reativo. Vai gastar mais uns 20, 30 mil no banco de capacitor. Paciência, não estava lá, eu não botei.
pastor. Mas tu é PT, velho. Tu é PT. Baixa tensão não tem, né? Só no grupo A. Então hoje de noite um Humberto lá instalando. Botar todos os capacitores que tiver em casa. Bota aquele capacitorzinho na tomada. Mas SMD, né? Tu vai botar aquele que tu liga na tomada e economiza energia. Sim, que vende Mercado Livre. Isso, esse ali, né? Depois tu tira Os filtros. Os Os filtros de harmônica. Então é isso aí. E aí tem uma outra coisa, né? Falou bem legal ali. E o cara que tem solar, ele pode migrar para o Mercado Livre? O cara que tem geração hídrica, solar, biomassa, biogás, cara, ele pode. Só que não é um negócio tão simples quanto esse aqui. Não é assim, bater o olho, vai dar tanto por cento de economia. Não. Porque ele tem um sistema de geração que já bate uma conta dele num determinado tamanho. E aí ele tem uma flutuação. Tal dia, por exemplo, num dia que nem hoje, não gerou quase nada. Então o consumo dele sobe. Dia de sol, o consumo dele diminui. Então, tu tem que ter alguns gatilhos nos contratos que te permitam que tu tenha uma flutuação. No verão, tu vai gerar bem mais, no inverno vai gerar bem menos. Então, tu tem que ter flexibilidade no contrato para que tua geração não dê problema. Não sobre energia, nem falte energia. Tem que ter isso. No momento que tu mostra para a distribuidora o interesse em virar um consumidor no Mercado Livre com geração, a distribuidora diz assim, não, peraí. Tu tá hoje como consumidor em GD e tu quer ir para o Mercado Livre com geração? Beleza, tu não é mais consumidor, tu é um gerador. É assim, pessoal. A distribuidora pega a regra dos consumidores, bota para o lado e te apresenta a regra dos geradores. Ó, tá aqui a regra dos geradores. Porque se tu tiver uma placa solar no teu telhado, no Mercado Livre, para a distribuidora, tu é um gerador. Não é mais um consumidor. Infelizmente, a regra é assim. Tem exceções ali, tá? Mas se tu injeta energia na rede, tu é gerador. Aí tu tem duas opções. Tu bloqueia aquela injeção, que tu faz naturalmente, né? Gera mais no verão para economizar, para usar no inverno, quando não tem. Tu não vai mais poder ficar jogando essa energia na rede. Tem que botar um sistema que bloqueia isso, tá? Para não ir energia para a distribuidora. Esse sistema o pessoal chama de grid zero. Tá? É bem comum esse nome uns meses para cá. Então, o que tu faz? Tu bloqueia essa geração. Aí não, tu não tem geração. Tu é um grid zero, tu não injeta nada na minha rede, tá aqui a cartilha do consumidor de novo. Tá? E qual é o problema ser um gerador? Não tem problema nenhum. Só que quando o cara ele é um gerador, a distribuidora diz, tudo que é de proteção, de medição que eu te emprestava, eu não te empresto mais, tá? O medidor, os TPs, os TCs, toda a parte de proteção que eu fazia, eu vou lá, vou tirar, e tu te vira e compra os teus agora. Fala com o teu engenheiro, compra os equipamentos, se queimar, tu te vira também, e o negócio é tudo contigo. E detalhe, tu vai proteger a minha rede também, tá? Eu vou instalar lá no teu poste um religador, que se dá um problema na tua usina, eu vou te desligar. E aí ela está amparada nas leis que ela pode fazer isso. Então, quando um cara, ele é um consumidor, vai virar um gerador, tu começa com umas coisinhas diferentes. Dá para resolver. É mais complexo, tem mais valor agregado, mas dá para resolver. E não é um payback que vai levar 30 anos para se pagar um negócio desse. Não. Se eu tivesse que investir, vamos pegar aquele caso lá do cara que estava tendo 17 mil reais de economia. Se ele tem um sistema solar e está dando 17 mil reais de economia, tá? Eu chutaria que ele teria que investir uns 100 mil reais para resolver o problema todo ali do negócio. Equipamento e tal. Cara, em 5 meses se paga esse negócio. 6 meses. Tá um puto pro negócio ainda. Tem investimento? Tem investimento. Tem que bancar? Tem que bancar. Se não fizer, não migra. Mas vamos migrar para o Mercado Livre e depois a gente resolve. Não. Peraí. Não é assim depois resolve. Deixa desligado o sistema ali, a distribuidora vira as costas e eu ligo. Cara, pode ligar o negócio, pode injetar energia, pode tomar uma multa, pode ser desligado. Não é assim. Tem que fazer a coisa certinha, tem que fazer a coisa antes. Projeto, homologação, os caras vão lá, vistoriam, aprovam, vai para a ANEEL, faz uma documentação, volta, diz para a CCE que tu é um gerador. É um pouco mais complexo. Mas dá para fazer, dá para resolver. Tá? E fora do Mercado Livre, tu simplesmente acaba injetando.
Fora do Mercado Livre, tu acaba simplesmente... Fora do Mercado Livre, na casa dele, que ele instalou o sistema, ele não está de dia em casa. O sistema está gerando, está jogando na rua. Ele chega de noite, liga o chuveiro, liga o ar-condicionado, puxa toda a energia de volta. Super certo. É o tal do sistema de compensação de energia, o GD. No Mercado Livre não tem GD. Né? Mercado Livre, GD é outra coisa. Tu pode jogar energia para a rede e buscar? Pode. Se chama autoprodução, esse sistema. Só que é um pouco diferente, tem regras diferentes. E a distribuidora não te trata como um consumidor, ela te trata como um gerador. E aí o gerador tem uma cartilha e o consumidor tem outra cartilha. Então, geralmente o pessoal não conhece a cartilha do gerador porque não é o dia a dia dele. Eu não sou um gerador. Não, tu é agora porque tu tem geração. Tu injetar 1 kWh na minha rede, tu é um gerador. Eu te enxergo assim, eu posso te enxergar assim. É a tua classificação. Mas, cara, dá para resolver. É simples. Simples eu digo assim, para nós que entendemos do negócio. O cara que tá olhando do fora, cara, é um monstro, assim. Cara, tem que fazer um projeto novo na subestação. Não, não é. É simples, é o dia a dia. É o nosso dia a dia lá. Às vezes o cara quer, eu quero ser um autoprodutor. Não, mas para ti não vale a pena. Para ti vale mais a pena tu ser um grid zero. Então a gente está lá para decidir. Às vezes o cara quer uma coisa, mas o melhor para ele não é. O bom é inimigo do ótimo. Tem que ter a solução boa para ti. A ótima talvez não é tão legal. Sabe? Ou tu vai botar... A gente tem casos lá, por exemplo, de consumidores que eles tinham assim, ó. Eles tinham uma conta de 100 kW de demanda e alguém prometeu para eles zerar a conta de energia. Beleza. Ele botou uma usina de 500 kW. Zerou a conta de energia e gerou uma conta de 500 kW de demanda para o cara. Né? O cara prometeu que fez, vou zerar a tua conta de energia. Mas não falou que ia criar uma conta de demanda. Aí o cara está pagando para gerar energia. Tem um custo fixo e não tem mais o custo variável. Então está errado. Não é o ponto ótimo ali. Qual seria o ponto ótimo desse cara? Cara, se ele tem um transformador de 100 kW, a potência da usina dele é 100 kW. Porque tudo que ele botar acima disso, ele vai ter que investir num transformador maior que isso para poder gerar energia. Então, além do sistema, tu comprou um outro negócio para gerar. Então, tu já está pagando para gerar. Então, aí não é mais um ponto ótimo. Já começa a descer a ladeira lá da tua parábola lá. E o que vai acontecer, então, agora? A gente tem, aí com a abertura do mercado, a CCE falou que tem 165 mil unidades que podem migrar para o Mercado Livre. Né? Mais ou menos nessa faixa aí de 20 mil de conta para baixo. Tá? O cara no Mercado Livre, no Grupo A, com R$1.000 de conta de energia, cara, vai ser difícil esse cara migrar para o Mercado Livre. Ele paga 1.000, daí eu vou conseguir 30% de economia, vai pagar 700. Esse cara ainda não é o momento dele. O momento agora é do cara com a conta um pouquinho mais cheia. E o que acontece? Então, a CCE disse que dessas 165 mil, 95 mil tem geração própria. Bom, beleza, então eu não vou nesses caras. Vou nos outros que não tem nada. Beleza? Os outros que não tem nada é o filé do mercado. E esses caras aqui, tu vai deixar sem fazer nada? Cara, é mais do que a outra fatia. Não, cara, volta, vem cá. Tu instalou solar lá pro teu carinha lá, faz o seguinte, cara, vê se não cabe um autoprodutor ou um grid zero lá naquele cara. Tu não vai vender placa para ele, tu não vai vender um inversor para ele, mas tu vai vender serviço para ele. Tu vai lá, vai apertar os parafusos dos conectores solar, vai lá limpar as placas, tu vai vender uma solução A ou B para ele, que é tu que vai instalar, tu vai dar um pós-venda pro cara para resolver o problema que tu não conseguiu resolver com o sistema solar, que era baixar a conta de energia dele. Mas não é culpa tua que ele não baixou a conta de energia. Cara, quando o cara instala um sistema solar, tem dois efeitos. Na tua casa, eu aposto que tu começou a consumir mais energia. Sim. Tu não desliga o ar-condicionado. Quando eu comprei tudo o equipamento elétrico. Aí tocou o fogão por elétrico. Né? A geladeira bota no máximo, sempre tem gelo. Lá gela 5 minutos uma cerveja. Né? O ar, chega em casa, liga o ar, desliga de manhã quando sai. Não, vou ligar o ar 5 minutos. O chuveiro é sempre na potência máxima. Cara, é normal, banho de meia hora. Então, assim, é o efeito. O cara que escolhendo lá o que ele quer comer na frente da geladeira. E o cara que está numa indústria, cara, ele tem o mesmo pensamento. Assim, cara, se eu reduzir a conta, eu vou comprar uma outra máquina. Ele investe mais na fábrica dele, botou outra máquina, aumentou o consumo. Aí ele tem aquele negócio, eu instalei solar e não resolveu o meu problema, eu estou gastando mais. Sim, mas tu aumentou a tua fábrica.
Né? Se tu não tivesse solar, estaria gastando mais. Então, assim, resolve agora. E por que não aumentar a usina dele, então, em vez de ir para o Mercado Livre? Cara, é simples. Tu vai aumentar essa tua usina, tu vai ter um investimento. O investimento ele vai se pagar num tempo X. Se eu pego e faço essa conta de quanto é o investimento versus o preço do Mercado Livre, esse payback desse sistema ampliado agora ele vai ser muito longo, porque o preço da energia é barato. Então faz o seguinte, liga para o Mercado Livre e economiza uma grana. Daqui a um ano, essa energia pode estar cara, e aí tu instala o teu sistema solar, amplia o teu sistema com o que tu já economizou. Não paga os juros do banco, que está 12%. Faz outras coisas. Sabe? E o momento agora é um, daqui a 6 meses, um ano é outro. Então, tu tem que ter o olhar e decidir para o cliente, olha, esse é o melhor cenário. Tu pode fazer outras coisas, mas pensando na premissa economia ou alguma coisa do tipo, o cenário aponta para essa solução. Agora, daqui a 2 anos é outra solução. Né? Então, não dá para esquecer esse cliente aqui. Esse cliente aqui, do pessoal que é integrador, que vendia placa solar e tal, tá na mão deles esse cara. Vai lá, oferece uma solução, fideliza o teu cliente, continua sendo cliente, vem fazer uma parceria. Até pelo seguinte, ó, desses 95 mil, 165 mil, 8 mil já denunciaram para 2024. Quase 9 mil. E o Rio Grande do Sul, hoje, é o segundo estado, só perde para São Paulo, com o maior número de clientes no Mercado Livre. Cara, a gente tem um baita no potencial. É só saber aproveitar a onda do momento. Vamos surfar na onda, cara. Se agora é Mercado Livre, vende Mercado Livre, tu vai ter uma comissão pela venda desse negócio. Dali 2 anos o cara teve uma economia, está satisfeito contigo, ele vai comprar mais um equipamento contigo. A questão é que tu tem que se manter vivo até lá. São momentos que o mercado acontece. Todo mundo achou que o solar ia acabar no final do ano. Porque vai mudar a lei, daí não pode mais ter solar. Tem que botar agora. E aí virou o ano, ó, 1º de janeiro, ó, aqui não acabou a coisa. 8 de janeiro, ó, posso botar ainda é vantajoso, a tarifa subiu. A Greener fez um estudo, ela divulgou no mercado no mês passado, de que hoje é mais viável do que uma usina no ano passado. Por quê? Porque a tarifa subiu. Então, se eu só olhar assim, ó, botar uma usina no ano passado, que a tarifa era uma, o payback era tanto, se eu botar uma usina agora, com outra regra, pior do que era no passado, a tarifa mais cara é melhor. E aí o cara se matou no discurso, dizendo, não, tu tem que fazer até dezembro. Se não fizer até dezembro, não é bom mais. Esse cara se queimou no mercado. Ele vai ter que voltar para o cara e dizer, cara, eu fiz merda, falei que era uma coisa, mas não é. Então, assim, vamos lá. Hoje só queria vender também, né? Hoje só queria vender o sistema também. Só queria vender o sistema, só que ele não estava interessado no pós-venda. Hoje, eu acho que isso daí foi uma coisa meio geral, né? Todo mundo estava com esse temor, né? Foi geral. Quer acabar, o solar ia acabar. A cada 6 anos, mais ou menos, sempre tem uma coisa, tal coisa vai acabar daqui a tanto tempo. Ninguém falava em 2015 em abertura do Mercado Livre. Sempre se falava, vai acabar os clientes do Mercado Livre, não vai mais ter mercado para isso. Abriu o mercado. Em 2028, cara, vai acabar o Mercado Livre. Cara, até lá já abre um mercado de baixa tensão. Agora, quando abrir o mercado ali, o que vai ser a distribuidora para comprar os outros distribuidores? Não, bem pelo contrário. A distribuidora ela não ganha dinheiro vendendo energia. Esse é bom. Essa diferença que reduz o custo da tarifa, ela recebe integral. Ela não recebe pela metade. Tu paga a metade para ela. Mas tem uma conta que paga esse subsídio que tu paga, eu pago, ele paga. Hã? Entra no reajuste tarifário, todos os anos, é a tal da CDE. Então, o subsídio ele é pago por todos os contribuintes do Brasil, todos os consumidores do Brasil. Tá? A distribuidora não perde. Aonde ela perde? Ela perde no seguinte, o antigo gerador solar, ele jogava energia na rede, ele puxava energia da rede, e ele não pagava nada para fazer isso. O novo consumidor solar agora, ele vai pagar o tal do fio B. O que é o fio B? É o custo da distribuidora. Em ter lá o poste com o fio instalado, funcionando bonitinho. Isso é a remuneração dela. Então, eu
basicamente sou a favor disso. Cara, se tu tá usando a rede da distribuidora como uma bateria para ti, cara, remunera, velho. Senão ela não vai mais prestar aquele serviço, ou vai ficar ruim. Vai faltar energia, tu vai ficar 2 dias, 3 dias sem energia. Foi discussão do ano passado, não tarifando o sol. Não estou tarifando o sol. Estou tarifando o uso que a gente faz da rede. Isso, não quer pagar? Quando injeta na rede. Cara, tu não é obrigado a pagar, bota um sistema de bateria, ele faz a conta de quanto se paga. Não vai se pagar, então eu vou pagar a distribuidora. Né? Não, cara, não existe nada de graça. Alguém está te fazendo um serviço. Se tu não pagar por esse serviço, a RGE vai ficar sucateada. A gente tinha aqui o caso da ES, cara, dava uns temporal aqui, tu ficava uns 2, 3 dias sem energia elétrica. Hoje não é assim. Né? A gente diz, a distribuidora é ruim, porque o projeto atrasa, porque ela não liga quando eu quero. Cara, mas tu olha 5 anos, 10 anos para trás, é bem melhor do que era lá atrás. Né? Hoje dá um raio ali, pá, tu ficava sem energia elétrica umas 3, 4 horas. Tem um se ligador automático nos postes, que já chaveia ali, já liga automaticamente. Cara, tá bem melhor. Só que a gente não dá muito valor para isso, né? Porque só dá valor quando falta. Né? Tá funcionando. Nunca falta, né? Ó, pega assim, não sei se você lembra, tipo, 10 anos atrás. Faltava muita luz, o cara não lembra. Mas eu lembro aqui que ontem deu um temporal, eu fiquei 2 horas sem energia. Nossa, que horror. Cara, não é horror. Cara, a RGE, vocês podem achar que ela é ruim. Cara, vamos tratar com uma Equatorial Pará, uma Coelba, lá em Tocantins. Cara, aquilo lá sim é terra de ninguém, cara. Tem que pegar um avião e ir para lá para mostrar para o cara como é um projeto, ficar 10 dias lá, dizendo assim, tá aqui, a tua norma é essa aqui, eu usei ela, fiz isso, cara, aquilo sim que é difícil. Aqui a gente está num mundo bom. A RGE é um pouco melhor que a CE Equatorial, talvez, em alguns pontos. Só que a gente sempre só vê pelo lado ruim da coisa. Ela melhorou muito. Eles têm um sistema para tu entrar, fazer um projeto e tal, o outro é por e-mail. Sabe, por protocolo, a Celeste até um tempo atrás tinha que levar o papel lá, pegar o protocolo, tá, volta. Daqui a 30 dias tu vai lá, tá aqui meu protocolo, como é que tá? Ah, não tá olhado ainda, beleza? Tinha que presenciar lá. Mudou já, automatizou as coisas. A gente está vivendo um mundo bem melhor do que era alguns anos atrás. Só que a gente não se dá conta disso. Né? Então tem que pesar por esse lado assim um pouquinho. E uma das coisas assim, a RGE, por exemplo, esse cara que tem geração própria, em janeiro, cara, tem geração, não tem arrego. Tu vai ter que usar a cartilha do gerador e vai ter que gastar 150 mil ali para fazer a adequação. É assim, ponto final. Agora, mais ou menos em junho, eles mudaram, não. Até tal tamanho é tal investimento. Grid zero ali e tal. Acima disso, eu te exijo a cartilha de tal coisa. Isso vai melhorando com o tempo. Eles vão vendo que não é aquele mal todo, né? Não faz tão mal assim, dá para liberar a proteção X, Y, Z, né? O cara não vai injetar tanta energia, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Vai se melhorando o entendimento deles do quão prejudicial é uma geração. Imagina assim, sábado ninguém consome energia nas indústrias, aí tá cheio de placa solar, todo mundo injeta. Cara, pode dar um baita no problema. A distribuidora tem que prever isso. Né? Mas ela vê que não, mas o cara tem um consumo ali e tal. Então dá para relevar, facilitar para potências baixas. Imagina se tu tivesse que instalar na tua casa um sistema de proteção que nem hoje tem numa indústria. Cara, não se paga um negócio desse. Então, tem medidas diferentes, né? Para isso aí. E já era pior. A tendência é que a coisa vai evoluindo, vai facilitando, vai melhorando. É só ter o conhecimento das coisas que a coisa vai mudando de patamar. E aí, pessoal, autoprodução de energia é um modelo. Tá? Então tem que pegar a conta daquele cara, analisar, ver quanto ele gera de energia, o que ele tem de infraestrutura na subestação dele e fazer uma análise. O Grid Zero é um outro modelo. Ou seja, aquele consumidor pode se aplicar uma coisa e o outro consumidor do lado pode se aplicar outra. Vai depender muito do que já tem instalado e qual que é o perfil de consumo do cara. Tem que fazer uma análise, não tem receita de bolo. E é diferente em cada distribuidora. Cada distribuidora tem o seu manual, as suas normas, ela aceita X, não aceita Y. Então,
Se a gente fala aqui, só no Sul, aqui são 4 grandes distribuidoras, Copel, Celesc, CE e RGE, fora todas as outras permissionárias. Cara, é um mundo infinito de normas, de regras. Então, tem que olhar cada caso, olhando para aquele caso em específico. Isso demanda tempo, né? Tem que conhecer o negócio, isso tem um valor agregado, né? Então, tem que saber qual é a melhor solução para o cara. Tem que chegar lá com a informação pronta. Tu vai fazer isso, vai precisar disso. Para migrar para o Mercado Livre, o custo é zero, no caso do consumidor, ou vai gastar 100 mil reais para ser um autoprodutor, ou 30, 40 mil reais para ser um grid zero, tem que jogar limpo com o cara. Porque se tu não fala isso aí, ele topa migrar para o Mercado Livre e depois vem a conta. E ele já não vai confiar mais tanto em ti. Então tem que ser transparente na hora que tu apresenta já a solução para o cliente. Isso é uma das coisas bem importantes assim, que a gente tem trabalhado lá na Lutfor recentemente. Tá? E é isso aí, pessoal. Então, os meus contatos aí, se alguém ficar com alguma dúvida, quiser tirar uma dúvida particular, eu tenho um sistema lá, eu recebi 10 propostas para minha casa. Essa aqui é boa ou não é? Eu vou te dizer assim, cara, as placas solar hoje é tudo da China, cara. Tem os 10 maiores fabricantes importadores. Cara, tenta comprar daqueles 10 ali que tu tá bem tranquilo. Não vai comprar do primeiro cara, fez a primeira vez a placa dele na China, tu vai ser o primeiro comprador. Ah, não arrisca tanto, tu tá botando teu dinheiro ali no negócio. Então pede, ó, tem essa opção, tem um outro desses 10 aqui, que são os maiores vendedores, fabricantes de equipamento, e bota desse. Vai pagar uns 500 reais a mais no sistema solar. 600 reais a mais, não. Já gastou 20, 600 pila a mais, não vai fazer diferença. Na tua casa, teu dinheiro. Então tem que pensar no que tu vai adquirir. Naquela hora você estava falando sobre os consórcios, né, para fazer entrar em consórcio para vender parte da tua energia. Né? Não existe nada disso para comprar também, por exemplo, equipamentos, painéis. Não. Uma compra coletiva, vamos dizer. Pode juntar uma galera ali e comprar um container. Placa solar. Mas aí tu precisa ter uma empresa que vai fazer essa importação para ti, do equipamento, que vai desembaraçar na alfândega e tal. Na prática, vai juntar uma galera e comprar um bloco de equipamentos ali. Mas talvez não seja tanta vantagem. Cara, vai demorar para chegar. Com tão pouca quantidade, tu não vai ganhar tanta diferença. Né? Porque o grande distribuidor de equipamentos, ele não compra um container, ele compra 10. Aí a coisa começa a ficar diferente. Ele compra direto do fabricante, ele não compra do revendedor lá na China. Ele tem outros contatos. Mas aí, para ti, vamos supor que vai economizar R$1.000. Vai levar 60 dias para fazer isso. Sim. Além dos... É todo mundo combinado. Então não vale a pena. Vai comprar uma coisa pequena e aí tu comprou equipamento, né? Pergunta se o cara lá, que tu não comprou tudo com ele, vai instalar para ti. Pesado. Difícil. Tu não tem hoje o cara só instalador de placa solar. Eu vou te dizer assim, ó. Eu fiz na minha casa em Novo Hamburgo, tá? Quando eu morava ali em Novo Hamburgo, eu fiz o projeto, na época, eu estava estudando ainda, eu fiz o projeto solar para minha casa. Aí eu cotei na Aldo Solar, vocês devem conhecer ali, tu compra o equipamento, paga lá, chega, entrega para ti, como se tu comprasse na Magalu ou numa outra loja qualquer. Aí beleza, fiz o projeto, vi quanto eu iria gastar com o projetista, descobri mais ou menos como é que era na AES na época, eu olhei na Aldo lá, custa tanto, tal, equipamento, beleza. Daí eu comecei a procurar os caras, né? Ó, tu aí, quanto é que tu me cobra para instalar? Instalar o quê? Eu vou comprar as placas, o inversor, os cabos, tu instala para mim, não faço. Não fazem. Por quê? Cara, ele não vai te dar de garantia de nada. Né? Talvez hoje o mercado do jeito que está tem outro. Meu amigo vai fazer para mim. Cara, é outro papo. Agora, vai contratar um cara para homologar, em que ele não vai ter margem no equipamento, ele não vai ter margem de projeto, ele vai cobrar só para te instalar, ele vai te dar um preço, para toda a margem dele ali, vai somar todas as contas, vai ser mais caro que ele te vendesse o equipamento completo com o projeto homologado. Né? É que a gente quer fazer, a gente é engenheiro, né? Quer ver como é que é o negócio. Se eu soubesse montar, eu tinha me metido, sobe no telhado lá e monta o negócio, mas né, casa de ferreiro, espeta de pau, né, cara? Então, não dá pra arriscar. Vai que não dá certo, né? O vexame que o cara passa, né? Ele instalou lá, não tá funcionando, né?
Aí chega um cara que conhece os cabos tudo jogados, espalhando por cima das telhas, assim, né? Vou te falar que pra mim lá em casa o que mais me pegou assim para decidir não querer me aventurar nisso, até eu procurei sobre eletrônica, né? Foi pela questão da homologação. Eu imaginei que ler toda a documentação e fazer todo o projeto para apresentar na distribuidora ia ser complicado, né? O meu projeto no Novo Hamburgo que eu fiz, na época era distribuidor, quando eu instalei já era RGE. A RGE entrou na minha casa, ela foi lá na parede, ela olhou e o quadro de disjuntor estava posicionado abaixo do inversor. Eles reprovaram o meu projeto. Dizendo, não pode ser assim. Lá na norma tal, diz que é um do lado do outro. Cara, se tiver que furar a parede lá, botar do lado. Eles eram chatos naquela época. Hoje ele entra lá, já tá a plaquinha no poste, aquela amarelinha, a geração própria tá por lá. É quase que assim. Porque tem muito, não dão conta de fazer tanta vistoria. Mas na época tinha muito poucos. Então eles entraram lá e falaram isso aí. Né? E eu tirei várias fotos de site de internet, como é que é o cabeamento, por onde passa, os eletrodutos, eletrocalha ali, como é que é, vem por cima da telha, vem por baixo. Tá de um jeito que eu tive que pagar um cara para refazer a instalação depois. Então, barato sai caro, cara, não tem. Sim. Subiram no meu telhado, quebraram várias telhas, eu tive que repor as telhas, só descobri quando choveu, né? Choveu, teve goteira, eu tive que ir lá trocar as telhas, contratei mais um pedreiro para trocar as telhas, aí teve que tirar umas placas, porque não conseguia chegar embaixo, a placa não ficou parafusada direito, tive que chamar o cara de novo. Então, no segundo sistema, quando eu me mudei para Campo Bom, aí eu já contratei o cara, é um pouquinho mais caro, mas eu não quero me incomodar com goteira e tal, não sei o que. É contigo, assim. É contigo isso aí. Não vou contratar um monte de cara, juntar tudo e fazer o negócio, né? Vou contratar um cara que faça certinho. E tem o seu preço, cara. O trabalho dele é justo, ele está cobrando por aquilo e é tudo certo. Cada um ganha onde consegue agregar valor. Nesse caso, agregou para mim. Eu não queria me incomodar. Eu já tinha me incomodado. Paguei barato, mas me incomodei. Cara, eu não quero me incomodar. Vou pagar um pouquinho mais caro, mas não vou me incomodar. Mais ou menos por aí o caminho do negócio. Eu não sei se tu consegue falar um pouquinho sobre talvez a questão dos projetos. O que muda, vamos supor, das duas concessionárias que hoje a gente tem aqui, que é a RGE para a CE. O que a gente falou antes, o projeto de a questão de proteções, muda um pouco de um para outro. Vamos lá. O que muda basicamente da RGE para a CE? Cada distribuidora ela tem que obedecer as normas da ANEEL, no mínimo, tá? E ela pode estabelecer regras para a sua própria rede, tá? Então, isso ela estabelece. Um autoprodutor, o que é diferente de uma para outra? Tá? A parte de medição, né, medidor, TPs, TCs, comunicação é igual na RGE e na CE. Inclusive, eles aceitam os mesmos equipamentos homologados. Eu acho que na RGE aceita um a mais que na CE. Tá? Marca de equipamento. Mas é igual. Ela diz, ó, tem que ter o teu medidor, o teu TP, o teu TC, tem que ter o teu link de comunicação com a internet, as duas são iguais. Tá? O que muda no caso de proteção? A RGE, ela hoje tem lá na norma dela, né, na Equatorial, que ela permite que sistemas de até 300 kW instalada não necessitem de um disjuntor, de um relé multiprocessado, ou um gerador, ou um disjuntor de média tensão. Então, na CE, essa regra é mais alta. Ela aceita sistemas de 300 kW de potência protegidos em baixa tensão, dá para se dizer assim. Aqui é com um disjuntor simples, igual que tem na tua casa, só que é uma caixinha maior. É um disjuntor, acho que é 450 amperes, 630 amperes, alguma coisa do tipo. Tá? Não me lembro a potência agora. Agora, na CE não, na RGE não. Na RGE, passou de 75 kW de solar, tem que ter um disjuntor de média e um relé comandando esse disjuntor. E esse equipamento, ele custa, na média, uns 80 mil reais, o relé mais o disjuntor. Só que tu não pode pegar na tua subestação simplesmente botar uma caixa aqui, tá aqui o meu relé, tá aqui o meu disjuntor. Não. Tem toda uma configuração que tu tem que fazer, que o teu transformador não vai ficar lá no poste, tu vai ter que baixar ele, botar dentro da casinha, fazer toda uma ligação diferente. Então, o projeto da subestação é diferente. Não dá para se dizer que passou de 75 kW na RGE, cara, basicamente, se a tua subestação é modelo antigo,
ou ainda é protegida na baixa tensão, tu vai ter que construir uma subestação nova. E aí a conta fica cara. Vai gastar uns 350 mil ali, pelo menos, projeto, mais obra, alvenaria ou cabine blindada, mais os equipamentos. Aí a coisa não dá viabilidade. Então, até 75 é de um jeito, na RGE. Acima é de outro. Na CE, até 300 é de um jeito, acima de 300 é do outro. Isso é a norma da distribuidora. Na Copel é diferente, na Celesc é diferente, na Energisa é diferente, na Coelba é diferente. Cada uma tem a sua norma. Seus equipamentos homologados, eu só aceito a marca A, B, C, o outro não aceita. Aqui a gente tem essa diferença entre RGE e CE. Tem equipamentos que a RGE homologa, que a CE Equatorial não homologa. Então tem que cuidar. O cara está acostumado a fazer projeto na RGE, vai fazer um projeto na CE com o mesmo equipamento, instalou tudo bonito lá no dia. Opa, espera aí, esse aqui eu não aceito. Troca. Eu vou voltar quando tu me avisa. Eu vou sair agora, eu compro outro e eu volto, beleza? Aí ele te liga, né? É mais ou menos assim o discurso, né? Vou fazer de conta que eu não vi e tu troca ali, beleza? E isso às vezes é um erro de projeto, tá? Passa batido no projetista, passa batido lá na distribuidora, né? Acontece, chega na hora de ligar, não, esse equipamento que não dá, não está aqui na minha norma. Mas foi aprovado o projeto. Cara, aí tu entra numa briga, numa discussão bem grande. Vai para a ouvidoria, vai para a ANEEL, porque ela aprovou o projeto. Né? Mas tá errado. O cara que vai ligar não tem nada a ver com o cara. Não é o mesmo cara que aprova o projeto, que é o cara que vai lá energizar a subestação. São equipes diferentes. Então, às vezes, houve uma falha da distribuidora, mas nem por isso ela é obrigada a ligar. E tu entra numa discussão ferrenha lá. Eu já vi casos que não ligou. Eu já vi casos que teve uma liminar que ligou com o cara se comprometendo a substituir o equipamento. Tem de tudo. Hoje não vejo mais esse erro tão grave assim acontecer, né? Mas se o cara está acostumado a ter é que engenheiro tem a planilha, né? Faz a planilha lá, tem os cálculos, tu bota os valores, ela calcula tudo, quantos equipamentos e tal. Só que daí tu esquece de trocar, que é para tu faz um flag lá que é CE ou RGE. Tu esquece de trocar só isso aí, né? É igual aquele negócio, professor, mas estava em como é que é? Estava em radianos a calculadora, né? E era em DEG que tinha que calcular. Pois é, né? Não dá. Estava em radianos a calculadora. Sai da prova de cálculo, estava em radianos a calculadora. Fez tudo certinho, estava o valor errado. Temos uma dúvida aqui que perguntei em relação à demanda contratada. Se uma empresa trabalha geralmente no limite por conta do aumento de máquinas do chão de fábrica, teria uma margem de segurança para que não ocorra multa, atualmente em 1.100 e contratada 1.130? Bom, hoje ele tem 1.100 kVA de transformador, isso? Ele tem demanda contratada de 1.130, não sei se é isso aí. Ou o que ele lê é 1.130 e o que ele tem contratado é 1.100. Eu acredito acho que é isso, que né? ele lê 1.100 e tem contratado 1.130. E ele estaria com 30 para estar no limite. Não, é esse cara aqui, se ele está lendo 1.100 e tem contratado a 1.130, tá tranquilo ainda. Tem 30 sobrando ali, né? Começar a utilizar mais, qual é a margem? Se ele começa a utilizar mais, ele tem uma margem de 5% do contratado. Então, 5% daquilo ali ele vai poder chegar ainda sem pagar a ultrapassagem de demanda. Passou dos 5%, tu paga tudo, desde o 1.130 até o que tu lê. Então, aproveitando isso daí, como funcionou se teve ultrapassagem de demanda no Mercado Livre? É igual que nem no mercado regulado? A questão de valores. A parte de contratação de demanda, ultrapassagem, multa de reativo é tudo igual. Tá? Qual vai ser a grande diferença? Quando eu tiver uma ultrapassagem de demanda, né, se eu sou o cliente que compra aquela energia do tipo incentivada, aquele desconto só vale porque não é multa. Tudo que for ultrapassagem e for multa, aquele desconto não vale. Então, se eu sou um cara no mercado cativo e ultrapassei a demanda, tem a penalidade de 3 vezes o valor da demanda. Tá? A demanda de ultrapassagem. Se eu sou no Mercado Livre, é a mesma coisa, só que numa parte
A demanda que eu contrato, eu tenho desconto, e no resto que foi ultrapassagem, eu não tenho desconto. Aí tu paga cheio. Reflete 6 vezes, praticamente. Isso aí. Tinha um desconto Então, por isso que tem que cuidar 50%, muito. Tem que cuidar muito. Então, tu tem... Hoje é difícil tu ter ultrapassagem, a não ser que tu seja intencional, digamos assim. O cara sabe que em tal mês ele vai produzir mais e, cara, vai ligar todas as máquinas dele ao mesmo tempo. Existem hoje métodos de produção que tu controla. Liga uma máquina, dá 15 minutos, liga outra. Porque tu não pode ler tudo no mesmo pico. Se tu sair ligando todos os motores no intervalo de 15 minutos, é aquela função. Tu vai ter um pico de demanda muito alto. Ah, mas o mês inteiro eu não liguei mais. Cara, mas é 15 minutos que precisa. Pode ser às 0 horas e 15 minutos do dia 1 que já foi. Todos os outros 30 tu pode fazer a mesma ultrapassagem que não vai pagar nada diferente. Então, geralmente tu tem controladores na empresa para olhar ali a indústria, né? Tem controladores para ver quanto está de demanda e justamente para o processo não startar ao mesmo tempo. Então, ele vai dosando, ele chega lá às 7 horas da manhã, liga um equipamento, 7h15 ele liga outra máquina, 7h30 ele liga outra, aí tu vai dosando os picos para não ter tudo num intervalo de 15 minutos. Tá? Mas isso não muda nada, multa de reativo, ultrapassagem, é tudo igual como é no mercado cativo. Se mudar a demanda, né, acho que talvez podem perguntar, tem o período de teste, aquele negócio todo, se eu trocar de tarifa, tudo igual. Tem o período de teste de 3 meses. Para reduzir a demanda, eu posso reduzir mais de uma vez a cada 12 meses que tu pode reduzir a demanda, né? Mesma coisa. Para aumentar, pode aumentar quanto tu quer. Para aumento é bom, né? Se drogar mais, ela aumenta. Se tem capacidade na rede para aquela demanda, ela vai aumentar para ti. Se não tem capacidade na rede, tu vai ter que fazer um projeto, vai ter custo da distribuidora, vai ter a participação financeira do consumidor e aí tu aumenta a demanda. Então, sempre tem que cuidar muito ali de quanto é a demanda que tu vai aumentar. Mas a regra é a mesma. A norma que se aplica para o consumidor cativo é a resolução 1000. É a mesma que se aplica para o consumidor livre hoje. É a mesma resolução. Mais alguma dúvida? Viu, pessoal? Essa apresentação eu vou passar para o Thiago, ele compartilha com vocês, tá? Podem utilizar ela. A gravação também pode. A gravação vai para o YouTube. Podem utilizar, só passa para mim o link depois. Isso. Claro. Aí eu divulgo lá na empresa também a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para o Thiago, ele vai, se ele não souber responder, eu acho que ele vai saber responder, porque o cara trabalha com a gente já há bastante tempo. Agora eu botei o peso, né? Se ele não, e assim, ó, pessoal, se ele não souber responder, talvez ele vai perguntar para mim, eu não vou saber também. A gente não sabe tudo. A norma, a regra muda. Esse ano trocou, a resolução 1000 foi atualizada pela resolução 1059. Trocou muita coisa. Entrou não sei quantos artigos lá, quantas páginas a mais. Então a gente não sabe tudo da ponta da língua. Tem que pegar a resolução, são 700 e poucas páginas, tem que dar um Google lá, um Ctrl F e tentar localizar lá o que tu quer, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz, a gente vai procurar. Mas como a gente vivencia isso no dia a dia, às vezes para nós é mais rápido. Essa resposta já aconteceu. É difícil um caso novo, assim, cara, isso aqui é um caso novo, assim, do zero, nunca teve igual. Nossa, é muito difícil. Pode ser um caso assim, parecido com aquele que tem diferenças, né? Mas do zero, assim, cara, é difícil a gente não ter pego um caso parecido com... A não ser que seja uma coisa irregular. Cara, irregular daí não existe, né? Então não pode. É muito difícil isso acontecer. Isso aí, então. Bom, então vamos encerrar. Agradecemos a presença de todo mundo. Obrigado e boa noite. Boa noite. Tem que encerrar.